Aleluia! Glória a Deus pelo dia que o Senhor fez de estarmos aqui. Vocês lembram daquele burrinho que carregou Jesus na entrada e todos cantavam hosanas? Todos cantavam hosana. Talvez o burrinho pensou, como eu sou importante. Mas se aquele mesmo burrinho entrasse pelas ruas de Jerusalém no outro dia, sem Jesus que ele carregava, ele não ia ter nenhum aplauso. Ninguém ia aplaudi-lo, porque na verdade não é o burrinho, é o que ele carrega. Eu sou aquele burrinho. Não aplaudam um burrinho. É só o que ele carrega. A hosanas para ele. E quando o povo gritava hosanas, hosana, dizia assim: socorre-nos. Hosanas quer dizer nos socorre. Tu és o único que pode nos socorrer. E quando Jesus entrava em Jerusalém, quanto mais aquele povo olhava para Jesus, mais eles gritavam: socorre-nos, socorre-nos. E essa é a nossa oração nessa noite: socorre-nos, Jesus. Socorre-nos de nós mesmas. Socorre-nos das nossas vontades. Socorre-nos dos ídolos que nós construímos. Socorre-nos do nosso orgulho, do nosso medo. Ontem eu estive lá na ADVEC, aqui em Curitiba, e eu falei, quem é que estava lá ontem? Levanta a mão. Meu Deus, vocês são fominha. E ontem eu ministrei lá, tinha também muitas pessoas. Eu sei que esse time de eu estar em Curitiba é Deus. Não era para mim estar aqui hoje por mim mesma. Eu já tinha definido tudo. E Deus, no meio da semana, movimentou tudo para que eu estivesse aqui. Então pode ter certeza que essa agenda, ela não é minha, nem da pastora. Essa agenda, ela é de Deus. Mas ontem eu saí de lá com uma dor no meu coração. Porque quem me conhece sabe o quanto... Eu sou pastora de igreja local. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Martinello. Sou esposa do Telmo. Mãe da Vitória, de 18 anos. Da Isabela, de 7 anos. Nós pastoreamos a Abba Pai Church, lá em Criciúma. E já quero deixar o convite para você ir até lá. Nós moramos perto, somos vizinhos. É perto. Eu acho relativamente perto, gente. Não achei longe estar aqui. Tem lugar mais longe, gente. Nós estamos perto. E por ser pastora de igreja local, de não ser uma pregadora itinerante, eu gosto do cheiro da ovelha. Eu gosto de estar perto das pessoas da igreja. E ontem eu não pude. Porque quando a gente é convidado, a gente tem que se adequar àquilo que... E aí a pastora falou: pastora, se tu ficar aqui, nós vamos ficar mais de 2, 3 horas aqui. Eu tinha umas 3.000 pessoas ontem lá. E eu falei, então tá, mas eu saí com meu coração doendo. Aí eu pensei, Deus, quem sabe amanhã o Senhor me dá uma oportunidade de eu ficar um pouquinho lá com elas depois. Amém. Para a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo. E eu sei que Deus está fazendo aqui, eu sei que Deus está fazendo aí também. Que Ele está movendo aí, que Ele está fazendo coisas lindas aí. Apesar de estar doendo, né? Às vezes... Quando Deus começa a nos tratar igual tirar espinho, dói, mas é bom. Alivia, mas dói, o processo é doloroso. E quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu comecei a pedir ao Senhor que o Senhor me mostrasse a palavra para essa noite. E eu comecei a pedir direção de Deus. O Senhor me deu uma direção, eu quero ser fiel à direção que Ele me deu. Deus compartilhou comigo que essa noite Ele vai ungir alguns Davis aqui. Deixa eu só me acertar aqui, peraí, gente. Aí facilita aqui para mim. Vamos lá. E eu falei, Senhor, é isso mesmo? O Senhor vai ungir mulheres aqui nessa noite? Deus falou, vou ungir mulheres nessa noite. E o Senhor disse, você está aqui para isso, para ungí-las. Você está aqui para levantar mulheres nessa noite. Destravar
chamados, destravar propósitos, chamar você para aquilo que há muito tempo já está preparado e você não está desfrutando. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel 16. Essa igreja me conhece, sabe que eu não gosto de tomar água no copo. Não é melhor tomar na garrafinha, gente? Quem concorda comigo? Melhor coisa é a garrafinha. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser meu rei. Como eu posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. E o Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Naquela época, a única voz que se ouvia era a voz dos profetas. Os profetas que não existia o Espírito Santo não havia sido enviado, o Consolador não havia sido enviado. Então as pessoas não tinham o Espírito Santo para ensiná-las todas as coisas. A forma que Deus tinha usado, vocês lembram que foi a época dos juízes, a juíza Débora, né? Na época que Gideão foi levantado, os juízes reinavam sobre Israel, mas depois chega os profetas. Samuel faz parte. Quando Ana entrega, né, o bebezinho lá, e faz a entrega dela, esse bebezinho que ela entregou se transformou num homem que ouvia a voz de Deus. Porque todo profeta, ele só é profeta porque ele ouve a voz de Deus. Ele não fala o que ele acha, o que ele pensa, ele fala aquilo que Deus fala para ele. Por isso que quando o inimigo quer calar uma profeta de Deus, ele vai primeiro tapar os ouvidos dela. Ele vai primeiro impedir ela de ouvir a voz de Deus. Ele vai primeiro impedir você de se assentar sozinha com o seu Deus, de ouvir o Senhor. Ele vai colocar outras vozes para você ouvir. Ele vai o tempo todo te deixar, muitas vezes, cheia de afazeres, distraída, e você não consegue ouvir Deus. Automaticamente a sua voz profética se cala. Mas Samuel, ele tinha essa voz profética, e quando aqueles homens viram ele chegando, falaram: e agora? O que Deus vai falar para nós? O temor não era sobre Samuel, mas sobre o que o Samuel carregava. Você entende isso? Não tem a ver com pessoas, não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com ele. Era como se um homem de Deus, que ouvisse a Deus, chegasse hoje aqui e dissesse assim para você: Deus me enviou nesse lugar. E você vai dizer: e agora? O que Ele tem a dizer para nós nesse lugar? E aí, Samuel disse sim. Lá no versículo 5, eu vim em paz, respondeu Samuel. Eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor, purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe, o filho mais velho, e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel.
você imagina a cara de Eliabe. Até ele achava que de certeza era ele. Até ali, até então, a primogenitura era algo muito importante. Ser o primeiro dava direitos. Lembram de Jacó e Esaú? Dava direitos. Como assim? Que eu sou o mais velho, o mais forte, o mais preparado, o mais habilidoso. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. E ele, porém, disse: não foi esse que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. E da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então acho que Samuel chegou até a pensar: eu vim na casa errada, eu escutei Deus errado. Já passou por isso? Poxa, não era Deus falando comigo, era a minha própria carne. Não ouvi Deus. Então Samuel perguntou: são estes todos os teus filhos? Tudo que você tem? E Jessé respondeu: eu ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta de um rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: quando Davi chega, suado, de certo, o pessoal falou: corre. Você imagina, o profeta mais famoso, aquele que tem milhares de visualizações no YouTube, ele está aqui na nossa vila. E ele mandou chamar você, Davi. Corre. Davi não tinha nem passado por aquela... Lembra que teve uma cerimônia de purificação? Davi não estava naquela cerimônia. Davi estava no campo, cuidando das coisas do pai dele, que de certo o pai dele falou: filho. E de certo, Jessé até dobrou o trabalho dele aquele dia, falando assim: filho, pai tem uma reunião importante. Eu chamei os teus irmãos, tu é o mais novo. Quem aqui é a caçula da casa? Você sabe o que é isso? Usar as roupas de todas as suas irmãs e irmãos. Eu tenho uma amiga que ela é caçula, ela disse assim, ela fez terapia e ela descobriu que ela sempre estava comprando roupa nova. Daí ela disse assim: é porque eu nunca tinha roupas novas. As minhas irmãs ganhavam as roupas novas e eu ganhava as roupas das minhas irmãs. Caçula é aquele que tu come depois. Pelo menos antigamente era assim. Hoje talvez a gente... mude um pouquinho com os caçula, e a gente está mimando muitos caçula. Eu tiro lá por casa, a Isabela é muito mimada. Mas, sabe, Davi, tipo assim, tu não é importante, cuida daquilo que eu não posso agora. Só que quando Davi chega todo suado, e se perguntando por que ele tinha sido escolhido para estar ali, o Senhor diz para Samuel: Samuel, esse é o rei que eu vou ungir. É esse. Levante-se, Samuel, e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou uma vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E Samuel voltou a Ramá. Até aqui. Uau! Primeira parte diz que o Senhor chegou para Samuel e falou assim: Samuel, você já lamentou muito por causa de Saul. Saul foi um rei que foi uma frustração e uma decepção. Se você voltar aqui, lá no capítulo 15, no versículo 24, diz assim: Saul suplica por perdão. Olha o que Saul diz. Então Saul confessou: sim, eu pequei. Eu desobedeci as tuas instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz aquilo que eles exigiram. E esse foi o pecado, e esse foi o motivo que Davi foi destituído, que Saul foi destituído daquilo que Deus tinha separado para ele.
Quando Deus me pegou de jeito, alguns anos atrás, em 2002, eu lembro, um dia foi tão incrível que eu nasci num lar evangélico, num lar de pais desviados, mas os meus avós eram pastores. Então meu avô muito sábio me pegava sexta-feira, final do dia, levava para casa dele com a minha avó, eu participava de todas as programações da igreja, e domingo à noite, quando acabava o culto, ele me deixava na porta da minha casa. Então a minha vida, no final de semana, cabia dentro de uma mochila de criança. Meu avô fazia isso comigo, e o meu avô foi meu resgatador. Porque na época o lar dos meus pais viviam muitas guerras, e meu avô queria me tirar daquele lugar e colocar outros princípios dentro de mim. E valeu. Se você é avó, talvez Deus te deu essa, sabe? Deus colocou você, a avó não tem noção do que você pode ser para os seus netos. Do que uma avó é capaz de ser uma referência para a vida dos seus netos. E eu lembro mas foi só em 2002 que eu tive um encontro real com Jesus. Eu ia na igreja, mas eu nunca tinha tido um encontro com o Senhor. Eu achava tudo muito bonito, gostava de ouvir as palavras, mas aquilo não entrava dentro de mim. Da porta para fora, eu tinha uma vida totalmente longe de Deus. Eu mentia, enganava, eu era egoísta demais. Eu vivia uma vida distante, não conversava com Deus, não tinha nenhum relacionamento. Mas, graças a Deus que um dia Ele me achou no meio de um culto improvável. De um dia que eu nunca imaginei que Ele ia me achar. E aqueles primeiros dias foram muito intensos. E uma daquelas vezes que eu estava buscando ao Senhor, Ele falou assim para mim: filha, nos próximos anos, você vai viver algumas coisas comigo que você ainda não entende se eu falar com você agora. Mas eu preciso que você faça algumas alianças comigo nesse caminho. Só me obedeça. Deus falou assim para mim: uma das coisas que você precisa abrir mão é da sua reputação. Porque a reputação é o que os outros pensam de nós. A reputação é quem sua vizinha pensa que você é, a parentela do teu marido, a tua sogra, as tuas cunhadas, as tuas amigas da escola, as tuas amigas de anos. É reputação. É o que você posta nas redes sociais, é reputação. Ela não diz quem você é, porque quem está falando são pessoas que não te conhecem, ou te conhecem na superficialidade. O problema é que muitas vezes nós defendemos tanto a nossa reputação que perdemos quem somos. E não só quem somos, perdemos os propósitos de Deus para nós. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul, preocupado com o que o povo ia falar, desobedeceu a Deus. E eu lembro que Deus falou assim para mim: eu quero que você me entregue a sua reputação e eu quero que você me dê a sua integridade. É você ser inteira para mim. Não é 90%. É 100%, minha. E você não vai, nesse caminho que eu estou te levando, você não pode se preocupar com o que as outras pessoas vão falar de você. Você vai precisar ser leal e fiel à voz que está dentro de você. Depois eu fui entender, gente, o porquê que Ele falou isso comigo. Porque eu lembro que nos anos seguintes, eu doei todo o meu guarda-roupa, Deus me pediu. Fui parar numa zona de prostituição para ministrar com prostitutas. Por 7 anos ficamos dentro dos presídios ministrando com as mulheres que estavam em situação de prisão. Deus colocou a gente numa favela, uma comunidade super carente da cidade. Deus nos escondeu. Deus começou a fazer a gente escolher aquilo que talvez muitas pessoas não escolheriam, e a nossa reputação foi caindo cada vez mais. Só que, escute o que eu vou falar para você. Quando você escolhe obedecer a Deus, a unção dele vai te achar. Não existe pessoa nesse mundo escondida aos olhos de Deus. Você pode ser escondida das pessoas, mas de Deus você não é. E vai chegar uma hora que Ele vai ungir você para os propósitos que Ele tem para a sua vida. E Saul estava chorando continuamente por Davi.
Samuel por Saul, chorando. Poxa, que frustração, achei que era ele, como que ele vai me errar nisso? Como que ele se preocupa com o que as pessoas vão pensar? E se você for parar para ver, tem tantas pessoas se perdendo pelo que as outras pessoas vão pensar. Estava conversando com meu marido, tem algumas convicções e pensamentos que já eu vou começar a falar daquilo que eu acredito. E eu falei para o Tema, eu não vou me calar, sabe por quê? Eu não posso me preocupar com o que as pessoas pensam. Eu preciso obedecer à voz de Deus. Quantas vezes eu estou ministrando e vem uma palavra e dentro de mim há um temor. E eu pergunto, Senhor, é hora de eu liberar essa palavra? E Ele fala, filha, hoje não. E às vezes eu estou ali, não, com certeza não é para me liberar. E Deus fala, libera. Quando você caminha com Deus, você ouve a voz de Deus. Mas Samuel chorava por algo que Deus já havia rejeitado. Sabe de uma coisa? Talvez existem mulheres aqui, e talvez aquelas que estão nos ouvindo agora. Você tem chorado por coisas que Deus já rejeitou. Você tem chorado por Saul na sua vida, e Deus falou, filha, eu já o rejeitei. São áreas, circunstâncias, escute. Às vezes você está chorando por um passado que Deus falou, ele já passou. Eu digo que toda pessoa tem que passar por uma falência ou um fracasso. Por mais difícil que seja, Ele calibra quem nós somos e coloca as nossas raízes no lugar certo. Eu lembro que nós passamos em 2010, 2011 por uma das falências mais difíceis da nossa vida. Foi muito difícil. E naquele tempo, tudo morreu. A gente sabe quando tudo? Quando Deus passa uma peneira nos teus relacionamentos. Deus afasta você, pessoas que você imaginou que você ia conviver a vida inteira com elas. Eu pensei, eu nunca vou viver sem essas pessoas, porque elas fazem parte de quem eu sou. Aí o céu diz assim, Tu que pensa. Posso te falar, nenhuma dependência terrena é saudável. Se você tem vivido independência emocional, você pode estar sendo encarcerada e não sabe. Ame as pessoas, mas seja livre delas. E eu lembro que todas aquelas pessoas que eu pontuei dizendo assim, não vivo sem elas. Deus, parece que o céu deu só um sorriso. Eu vou te ensinar que você vive sem elas. Pessoas que começaram com a gente, pessoas que estavam perto da gente, Deus foi afastando. Sabe, quando aquela conexão quebra e você não consegue nem explicar o porquê que quebrou. Você tenta entender qual foi o momento que houve o rompimento, não dá nem para saber. Algumas houve uma situação, mas outras nem teve situação nenhuma, simplesmente parece que não era mais. E aliado a isso, tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado. Eu quero dizer para você o que eu falei ontem, que algumas portas fechadas são presentes de Deus para nós. Alguns nãos que você recebe hoje, você só vai conseguir agradecer amanhã. Hoje, aquelas portas fechadas, os afastamentos, eu sempre digo, obrigada, Senhor. Mas naquele momento eu não conseguia. E eu entrei num poço de tristeza. E eu estava igual Samuel, chorando por Saul. Eu dizia, bom era aqueles dias, bom era aquele tempo, bom era quando Saul estava comigo. E Deus falou um dia, nessa palavra, Ele disse assim, você já lamentou o suficiente, porque sabe de uma coisa? Deus, Ele deixa a gente lamentar. Coisa triste é quando você chega num velório, sabe, quando a gente chega num velório e vai abraçar a pessoa que perdeu um ente querido, não fala nada. Tem gente que tem capacidade de dizer assim, não chora. Como que a pessoa não vai chorar? A Bíblia diz chorar com os que choram. Naquela hora é para você chorar junto. Quando você está mal, chorando, e você vai compartilhar com alguém, aquela pessoa chora com você. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas aquilo alivia. Poxa, ela está me entendendo, ela está sentindo a dor que eu estou sentindo, ela está me compreendendo. Eu lembro quando a minha sogra faleceu ano passado, a Tereza. Foi muito difícil. No meio do velório, as minhas amigas estavam ao meu redor. Eu acho até que foi as alunas do Casa de Isabel de Curitiba que mandaram flores para mim, se eu não me engano. Foi, né?
No meio do velório chega um rapaz com flores, as alunas do Casa de Isabel de Curitiba. Pastora, que nós estamos junto com você. Chorei que me acabei. E aí eu contando e eu dizendo assim, mas eu estou com muita saudade dela. E as minhas amigas choravam junto comigo, aquilo aliviava. A gente tem dificuldade, Deus não, Ele deixa a gente lamentar, mas escute, até o lamento tem um time. E Ele falou, Samuel, você já lamentou o suficiente, agora te levanta, tem uma unção nova que eu quero derramar, eu quero fazer algo novo. Samuel, eu já estou na tua frente, enquanto você lamentava por Saul, eu já tinha escolhido um menino segundo o meu coração, parecido comigo. Deus está falando com algum Samuel aqui hoje que está chorando por Saul. Ei, você já lamentou o suficiente. E ele diz assim, agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Escute, depois do lamento, Deus dá uma direção clara para você. Eu lembro que depois que a gente acabou o velório, o tempo do lamento, a gente chorou muito. Quem aqui perdeu parentes nessa pandemia? Levanta a sua mão. Nossa, muitas pessoas. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe quem o parente ficou em UTI, entubado? Muito difícil. Cada dia, cada relatório médico era um desespero. A gente parece que é pressionado no limite. E eu lembro que naqueles dias que eu chorava muito, muito, o Senhor um dia disse assim para mim, a minha casa naquela época tinha um segundo andar, Deus falou assim, sobe para o segundo andar que eu vou falar contigo. E aí Deus falou, você já lamentou muito por ela, ela está comigo. Agora tem um bastão que está no chão para você carregar e levantar mulheres para essa hora e para esse tempo. Escute, Deus está dizendo hoje para você, deu de lamentar. Deus está colocando hoje um ponto aqui em alguns lamentos. Deu de lamentar, você já lamentou o suficiente. Eu estou fazendo algo novo, será que você ainda não percebeu? Você precisa olhar para aqueles que ficaram. Você precisa amar aqueles que ficaram. Quando a gente perde alguém próximo assim, a gente tem uma sensação que para mim eu acho que é universal. Eu deveria ter feito mais. Não é assim? Deveria ter dito, te amo mais vezes. Eu deveria ter ficado perto mais vezes. Eu deveria ter aceitado mais os cafezinhos no final da tarde mais vezes. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? A não me culpar. Eu aprendi a aceitar e a amar as pessoas muito mais do que eu amava elas antes. A valorizar muito mais as pessoas. Deus está curando pessoas do luto aqui. Você ainda não tinha se reerguido do luto. Está me falando isso nessa noite. Você está aí sem esperança. O luto é difícil. Deus está falando assim para você. Você já lamentou o suficiente. Estou curando você nessa noite. Quero orar por você agora. Você que está vivendo uma situação de luto. Você pode levantar as suas mãos? Isso. Papai te achou aqui nessa noite. Ele está dizendo, eu vou curar você, minha filha. Bálsamo de cura nas tuas emoções, bálsamo de cura nas tuas recordações, nas tuas lembranças. Deus está curando você, isso. Deus está trazendo paz ao seu coração. Deixa Ele fazer. Tem algumas mulheres aqui que estão passando outro tipo de luto. Algumas mulheres estão passando pelo divórcio. Algumas coisas na sua vida faliu. Deus está falando assim para você, você já lamentou o suficiente. Eu estou trazendo cura sobre você nessa noite. Eu vou te mostrar um caminho novo. Eu vou te mostrar o novo que eu estou estabelecendo por esses dias. Seja abençoado em nome de Jesus. E Samuel, ele encontra uma dificuldade. Ele diz assim, se eu for, Saul não vai entender e vai até querer me matar. Todo caminho de obediência vai atrair perseguição para a sua vida. Não adianta. Quando você obedece a Deus, muitas vezes você vai ser perseguida. Aí às vezes eu vejo uns cristãos assim, tristes pela perseguição, porque a perseguição acontece dentro da igreja, gente. Felizmente.
Aí as pessoas magoadas, eu falo assim, gente, os discípulos eles apanhavam. Eles eram açoitados, a gente não está nesse nível ainda. Então, sabe o que a gente faz? Sacode a poeira. Sabe, posso te dar um conselho? Não seja a mulher do mimimi. Não seja aquela mulher dodói que ninguém pode falar nada para ela, que ela já fica magoada. Seja uma mulher resolvida. Quando você é resolvida, você tira o peso seu e tira o peso das pessoas. Eu não sei se você já teve contato com pessoas assim, que você tem que pisar em ovos com ela, porque dependendo do que você falar, às vezes uma brincadeira ela já fica ofendida contigo, vira a cara para você, não fala mais com você, você nem sabe porque ela está triste. Qualquer semelhança, você nem olha para o lado. Faz de conta que assim, ó, é a tua amiga, e tu tá assim, meu Deus. Aí você fala assim, na cara não, pastora Viviane. Às vezes a gente sabe de uma coisa, seja uma mulher resolvida. Não deu, não deu. Eu tenho aprendido, eu falei ontem, eu sou a ex-chata. A mulher que sempre queria tudo, me leva, né? Tudo perfeito. Quem já assistiu aquele filme Encanto? Sabe, a Abuela? Eu amei aquele filme. Não falamos do Bruno, não. Bruno é um profeta, visto? Todo profeta é rejeitado. Se você olhar, o Bruno é um profeta rejeitado dentro de casa. Aí, é tão engraçado que a Bela assim, ó, depois que acabou o filme, nós, ai, que filme lindo, nós tal. A Bela, mãe é abuela. Se eu sou velha, ela assim, não, mãe, é porque tu quer tudo perfeito, tu é chata. Meu marido e a Vitória se jogaram no chão, rindo de mim. Eu falei, tu acha? Sim, mãe, tu quer tudo sempre perfeito. Mãe, as coisas não são assim. A gente ri da risada, mas aquele dia eu fui para a sala chorar. E eu fui dizer assim, Deus, eu quero ser mais leve. Me ajuda a ser uma mulher que ri de mim mesma. Me ajuda a ser uma mulher mais leve com as pessoas, mais brincalhona. E quando Deus ele abre um processo de transformação na nossa vida, não adianta fugir. Outro dia, eu tinha algo em mim que eu não gostava. Cada uma de nós aqui tem algo na gente que a gente não gosta. Só que cada uma vai tratar de forma diferente isso que não gosta. Tem gente que faz piada daquela parte da sua que você não gosta, certo? Tem gente que esconde para ninguém saber que ela tem aquele defeito. E eu era dessas, na minha. Nunca. Não, porque meu Deus. Aquela coisa toda, nossa, que é muito feio em mim, não gosto e tal. Aí, outro dia eu estava remoendo isso. Porque tudo tem que ser o quê? Perfeito. E eu estava na praia com a minha família e amigos, a gente estava rindo, de repente chega uma das minhas amigas assim, guria, se eu te contar uma coisa, no meio da galera. Eu falei, o quê? Ai, sabe aquele negócio? Então, apareceu em mim, e e ela ria, e eu falei, meu Deus, como que ela ri de algo que eu jamais falaria para ninguém? E todo mundo começou a rir, e ela levou aquilo de uma forma tão leve. Eu falei, como eu sou pesada, como eu ainda tento. E Deus falou assim para mim, filha, ri, seja mais leve, seja mais humana. Eu não posso rir, eu sou um ser espiritual. Insuportável. Chega dentro da igreja com as asas espirituais assim para trás, ó. Sabe o que é ser espiritual? Não é uma capa que você veste, é uma vida que você vive. É amar. Sabe, é ser leve. Mexe aí no ombro aí, vai. Isso, vai. Vamos tirar os pesos, vamos ser mais leve. Ri. Se o seu marido falasse, teu cabelo parece isso. Verdade, kkkk. Eu antes não. Bico desse tamanho. Uma vez eu cheguei na igreja, gente, foi uma comédia isso. Agora eu conto porque eu tinha um conjuntinho todo rosa. Só que eu tinha medo de usar esse conjuntinho. Porque lá na igreja,
todo mundo tira sarro um do outro. Aí eu falei, não, se eu usar esse conjuntinho, vão me chamar de não sei o quê, e eu não quero. Pois quando eu cheguei na igreja, eu estava com o conjuntinho toda rosa, com um pouco de medo e tal, meu marido, pantera cor-de-rosa. Eu falei, ai. Aí eu falei assim, Thelma, eu vou dar um recado hoje ali. Não fala nada? Esse é assunto meu e teu. Daí ele assim, não, pode deixar. Aí ele assim, vem cá, minha esposa, vem cá dar um recado. E ele começou a me olhar. Aí ele fez assim, tanã, tanã. Precisava falar alguma coisa? Gente, eu fulminei ele com os meus olhos. Eu disse assim, mais tarde, vocês vão ouvir falar do que vai acontecer. Mas eu sei que aqui não acontece isso. Imagina, vocês não ficam chateadas com o marido. Mas, gente, é porque eu era muito pesada. É porque eu acho que eu tiraria sarro e riria junto hoje. E é tão difícil a gente conviver com gente pesada. Às vezes a gente fala, é difícil conviver, mas às vezes a pessoa chata é tu. Porque ser chata é igual mau hálito. A pessoa que tem mau hálito não sabe que ela tem. Mas todo mundo ao redor comenta. E não tem coragem de falar, não é assim? Posso te dar outro conselho? Seja uma amiga de verdade. Fala a verdade para tua amiga. Às vezes ela chega assim, amiga, ficou bom? Aí você fica assim, ai meu Deus, o que eu digo? Fala a verdade, não ficou bom. Melhor coisa é a gente ter gente de verdade do nosso lado. Gente que fala a verdade. E sabe, o Senhor pega Samuel. Ele dá uma instrução para Samuel, filho, vai lá e faz isso. Escute, depois desse culto, as instruções que Deus vai dar para você. Ele vai dar instruções claras para você. E ele diz assim, você vai parar de chorar. E sabe de uma coisa? Eu ainda vou te usar para você ungir um rei novo. Rei segundo o meu coração. O que eu acho mais lindo nisso é que Deus não olhou para Davi e disse assim, um cara habilidoso para ser rei, um cara forte. Ele não tinha nem panca de rei. Só que uma coisa ele tinha, ele era parecido com Deus. Quando a gente vai falar assim, fulana é segundo o meu coração, é muito parecida comigo. Igual eu falo com a Vitória, minha filha. Ela é muito parecida comigo. E não só fisicamente, né? A Vitória é muito parecida comigo no jeito de ser. Às vezes é até estranho, a gente se entende. Igual eu estava aqui me preparando para ministrar, orando a Deus e tal, e ela assim, mãe, ele já está aí, né? Aí eu falei, tá, ela assim, porque a presença já estou sentindo daqui. Ele está aí, eu sinto isso, ele está aí com vocês. E é tão bom chegar e dizer assim, é segundo o meu coração. Quando a gente fala assim, alguém é segundo o meu coração, porque aquela pessoa, ela é previsível, eu sei o que ela sente, eu sei quem ela é, porque ela se parece muito comigo. Foi isso que o Senhor viu em Davi. E nos últimos dias que eu tenho mais orado para Deus, eu não tenho pedido assim, que o meu ministério cresça. Eu não tenho pedido, Senhor, que a Abba Pai cresça muito mais. Senhor, que eu seja conhecida nas nações. Senhor, não. Eu só digo assim, Senhor, eu quero ser parecida contigo. Eu quero ser tua amiga. Da maneira que a pastora me apresentou, a tua amiga. Eu quero ser a tua amiga íntima. Eu quero ouvir e contar segredos. E Samuel foi essa pessoa que Deus escolheu e disse assim, filho, sabe essa dor da tua frustração que você chorou e lamentou? Pois então, eu vou usar tudo isso para você ungir um novo tempo sobre Israel, sobre a tua vida. Tem alguém improvável que eu já escolhi para essa hora, para esse tempo. E aí Deus dá uma direção, falando assim, olha, leva um novilho com você. Sabe o que ele está falando? Leva renúncia na tua mala. Não queira caminhar para a vontade de Deus sem renunciar. Porque no caminho tem muita renúncia. O dia que eu doei todo o meu guarda-roupa foi muito engraçado. Apesar de ser difícil.
Era uma época que a gente tinha vivido um tempo de muita escassez financeira. Eu e o Temo, quando nós casamos, eu fui ter um sofá depois de 5 anos de casada. Eu comprei aqueles de promoção de rua, que tu sentava, então não dava para ficar meia hora sentado. Doía tudo. Depois de 10 anos de casada, eu comprei um sofá de verdade. Então, nossa vida sempre foi muito escassa. Porque ele era militar, trabalhava no exército brasileiro. E eu decidi não trabalhar e ficar cuidando da Vitória. A Vitória até os 4 anos ficou em casa comigo. Porque eu não queria que quando ela crescesse, ela fosse parecida com a minha mãe, com a professora da escola. Eu queria dar a primeira papinha, ver ela andar pela primeira vez. Eu queria, como mãe. E eu digo para você que valeu a pena. Mas para isso eu tive que abraçar várias dificuldades financeiras. Eu ia pedir, Thelma, eu quero fazer as unhas, queria fazer a tua mão já está feita desde que tu nasceu, ele dizia para mim. Aí eu lembro que eu comprei um alicate, eu comprei esmalte. Gente, eu faço uma unha como ninguém, tá? Porque o tempo da escassez me ensinou habilidades novas. Criatividade, virei costureira. Comecei a emendar uma roupa na outra. Olha isso. E nessa época que Deus vai me pedir para entregar todo o meu guarda-roupa, é a época que a gente estava um pouco melhor. Eu tinha recém ganhado um vestido muito lindo. Eu pensei, uau, esse vestido aqui eu vou usar nisso, eu vou usar naquilo, eu vou usar naquilo. Porque eu sou daquele tipo de pessoa que usa o mesmo vestido em 10 casamentos e não tem vergonha. A minha amiga um dia falou assim para mim, para que tá feio. Mas imagina, eu sou esposa de pastor, tem casamento sempre. Se eu vou ter um vestido novo para cada casamento, eu estou ralada, gente. Então eu uso mesmo sem vergonha nenhuma. Aí a minha amiga falou, não, olha, já contei, tem fotos tuas que tá só esse vestido. Vamos, pega outro, pede emprestado, faz alguma coisa. E bem nessa época, nesse dia eu estava na sala da minha casa orando. E sabe quando a glória de Deus vem para a tua casa? Ela não vem de uma conferência, não vem de um culto, ela vem da tua casa. Eu estava lá, Jesus, eu te amo, Senhor. Só surfando na onda da presença. Que maravilhoso esse lugar. Aí no meio daquela presença, Deus falou assim para mim, vai lá no teu quarto, tira todas as tuas roupas. Deixa 2 mudas de roupa e o resto dá tudo. Eu falei, isso não pode ser Deus. Eu fiquei atribulada na hora. Na hora me veio quem na mente? O vestido novo. Não vou. De forma nenhuma. Não é Deus de maneira nenhuma. E comecei a entrar em luta. Eu falei, vou conversar com meu marido. Eu estava orando. E veio assim um pensamento, não sei se é Deus. Me doa todo o meu guarda-roupa. Aí ele assim para mim, meu marido, tu pensaria isso? Eu falei, não. O diabo pensaria isso? Eu falei, não. Aí ele falou, Deus está fazendo algo na tua vida. Talvez esse seja o novilho que Deus quer que você carregue. Talvez esse seja a renúncia que Deus quer que você faça para esse tempo. Para Ele te dar óleo de azeite para um tempo novo. Chorando, eu tirei tudo. Deixei 2 peças. Chorando. Escute, talvez Deus não vai te pedir o guarda-roupa. Talvez Ele já te pediu coisas e você está tentando segurar. E eu quero dizer para você, não... Olha o silêncio que fica, gente, atenção. Não tenha medo das renúncias que Ele está te pedindo. Não faça renúncias na emoção e nem renúncias que você acha que você deveria fazer. Escute. Você tem que caminhar na palavra que Deus deu para você. Mas se Ele já tem comunicado algumas renúncias para você, seja obediente à voz de Deus. Não vai estabelecer algo novo sem renunciar. Às vezes para abraçar o novo, você vai ter que deixar o velho. Sem saber, profeticamente, eu estava abrindo mão de todo um guarda-roupa, de toda uma vestimenta que fala muito de identidade. E Deus estava dizendo assim, eu vou te dar algo novo. Em 6 meses, eu já não tinha mais aquelas roupas do meu passado, as roupas antigas. Eu já tinha tudo novo. E bem naquela fase,
Deus abriu uma porta totalmente nova para mim, para minha casa e para minha família. Quando Deus falar assim para você, entra para o teu quarto, fecha a porta, que eu vou falar, você entra na hora, larga tudo. Deus vai dar direções claras para você e para a sua casa. Acontecia muito comigo, porque assim, os homens, eles trabalham, os homens, eles têm uma sensibilidade em Deus, tem, mas a verdade é que Deus deu um radar para a mulher. A gente parece que percebe de longe as coisas. Não sei se você já passou por isso, seu marido demora, e você está lá, eu já não te disse. Às vezes a gente tem que se controlar para ser sábia nessa hora. Às vezes eu falei, Temo, cuidado, Temo, isso aí não, Temo. Aí aconteceu, eu falei, não te disse. Não gosto dessa palavra, mas eu lembro que uma das direções que dos tempos que Deus abria na nossa vida, eram de palavras de quarto. Eu dizia, Temo, te prepara. Foi muito engraçado um dia. Nós éramos totalmente desconhecidos. E eu estava angustiada, aquele dia angustiada. Algumas angústias são segundo Deus. Fui para o quarto orar. Deus, fala comigo, Pai. O que o Senhor está querendo? Deus falou assim, é que eu vou fazer você conhecidos no Brasil. Assim, mas de onde? Deus falou assim, prepara. Porque a partir de agora eu estou marcando um tempo e o Brasil vai conhecer vocês. Eu falei, Deus, mas assim, isso não é coisa da minha cabeça, não. Deus falou, não, só quero que vocês se preparem. Temo chegou em casa, naquele dia, ele tinha saído com a Vitória para brincar, eu não tinha ainda a Isabela. E ele assim, eu disse, Temo, eu tenho que te falar uma coisa, mas eu tenho até vergonha de falar. Porque vai parecer um orgulho, mas eu estava orando e Deus me disse isso. Ele assim, sério? Eu falei, sério. Nosso telefone toca. Naquela época, telefone convencional, de casa. Eu assim, peraí, só um pouquinho. Vou atender o telefone. Eu, alô, era um ministro do Brasil. Eu só ouvi a ministração, uma bênção. Ele falou assim, Viviane, eu falei, sim, esposa do Temo, né? Eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero que vocês participem disso, daquilo. Deus falou comigo, chama eles. Quando Deus quer fazer, ninguém é capaz de impedir o que Ele quer fazer. Todo homem e mulher que está escondido em Deus vai ser achado por Ele. Então, se Deus tem te pedido coisas, renuncie, entregue. Faz parte. Eu lembro uma vez eu estava num bairro bem carente e eu tinha ganhado um brinco de prata. Já contei isso algumas vezes. E era esse o único brinco de prata que eu tive na vida. Minha amiga trouxe para mim de uma viagem, ela, sabe a amiga rica? Todo mundo tem uma. Aí ela trouxe um para mim. Aí eu falei, meu Deus, nossa, aquele brinco, né? Não tirava ele da orelha. Os outros todos, que dó. E eu lá, estava com o brinco, daí chegou uma mulher assim, bem simples, e disse assim para mim, como você é bonita. Eu falei, obrigada. Ela assim, que brinco lindo. Deus falou para mim assim, dá o brinco para ela. Eu falei, não, Deus. De jeito nenhum. Brinco de prata, que eu ganhei de presente da minha amiga, tem um valor sentimental? Não, e nem tinha valor sentimental nenhum. Eu não queria dar mesmo, prata. Para mim era valioso. E aí... vivendo aquela pobreza, sabe? Aquele que você não tem dinheiro para nada. Quando que eu vou ter o próximo brinco desse? Falei, não. E aí, aquela coisa, e lá no evento, e aquela mulher me olhava de longe assim, ó, Deus fazia ela. Estou acreditando, Deus. Tirei o brinco, né? Chorando e tal. Falei, olha. E Deus falou assim, ó, tu diz para ela que eu estou dando brinco para ela. Você é tu mesmo que eu. Eu falei, ó, esse brinco aqui é presente de Deus para ti, tá? Usa, Deus te abençoe. Foi assim. Aí eu voltei, eu sou uma burra mesmo. Olha o que eu fiz, eu nunca tenho nada. Quando eu tenho, eu dou para os outros. Não posso ter nada. Aí tá. E olha como Deus fala, agora eu lembrei. Quem conhece o Luiz Hermínio aqui? Nossa. Aí eu lembro que eu tinha comprado um CD de ministração do Luiz Hermínio. E eu botei no carro para ouvir. Porque eu sou fominha, gente. Quando eu estou ouvindo o Luiz Hermínio, ele é assim, gente, a minha mãe falou, nunca mais te dou nada. A ministração dele.
Daí ele, sabe por quê? Porque tudo que eu ganho eu dou. Daí ele começou a gritar, deixa Deus te usar. Eu falei, meu Deus, olha a confirmação aí. Aí eu dei o brinco, tá, passou. Gente, naquele mês eu ganhei mais de 20 brincos. Vinha fulana, pastora, sabe o que é? Do nada, tava lá e uma coisa me puxava. Compra um brinco para ela, tá aqui um brinco. 20 brincos. Aí eu falei, Thelma, tu já percebeu que eu só tô ganhando brinco? Thelma, assim, o que tu plantou? Eu falei, brinco. Aquele dia eu entendi que aquilo que você entrega para Deus, você não tem noção do que Ele pode fazer. Deus está ativando a sua fé hoje. Falando para você, entra para dentro desse lugar onde a minha presença é real. E o meu óleo unge, muda, transforma. Mas você vai ter que renunciar, vai ter que descer com o novilho. A gente é aquele assim, ó. Quem somos nós? Queremos o Senhor. Já viram aquela? Mas a gente vai ter que entregar a nossa vida. Aí a gente fica assim, ainda existe uma cruz. Ainda existe entrega. Deus está falando para você nessa noite, ei. Para terminar. A palavra de Deus diz que Samuel obedeceu ao Senhor. Mas ele aprendeu uma lição. Samuel, quando você caminhar comigo, aprenda a não olhar com os teus olhos. Olhe com os meus. Como pastora falando, às vezes a gente recebe tantas pessoas na igreja. Tem pastoras aqui? Isso, levanta sua mão. Líderes de ministério. Às vezes a gente recebe pessoas e a gente tem a tendência de olhar com os nossos olhos. De dizer assim, com certeza é esse. Quantas vezes eu já ganhei uma... Não era. Quantas vezes a gente tem a tendência de olhar as pessoas e defini-las, botar rótulo nelas. Um dia, quando eu conheci a Gabi Aguiar, quem conhece a Gabi Aguiar que canta com a gente lá? A Gabi Aguiar, eu fui convidada para ministrar numa igreja e a Gabi foi ministrar o louvor. Mas ali deu uma conexão, gente, que deu até um curto. Eu falei, essa pessoa vai andar comigo, de certeza. Me sinto conectada a ela. Acabou o culto conversando com ela. Ela estava com a vida detonada. E Deus falou assim para mim, ó, tem muita coisa boa dentro dessa moça. Ela é uma águia, só que ela está numa gaiola. E não é o lugar dela. Liberta essa águia. Tem muitas pessoas que vão chegar para nós e a gente vai ter a tendência de olhar com os nossos olhos. Deus está falando assim, ei, olha com os meus. Os homens atentam para a aparência, mas eu vejo aquilo que os homens não podem ver. Eu posso te dizer, nos teus relacionamentos, as pessoas ao seu redor, seja guiado pelo Senhor. Quantas vezes você foi ter relacionamento com homens e você se frustrou porque você foi nas tuas emoções, na tua carência. Você foi machucada, ferida. Você não obedeceu à voz de Deus, porque Deus fala, mas você, nada a ver. Outro dia uma moça lá na igreja me procurou e falou assim, pastor, eu estou desolada, eu estou desesperada. Eu falei, o que foi, querida? Eu estava saindo com um rapaz, eu falei, e aí? Então, daí eu saí e eu assim, vocês fizeram coisa errada, né? Ela assim, já na primeira semana a gente já foi para um motel. Eu falei, então, um mês e tal, e eu descobri que ele é casado. Daí eu falei assim, pois então, um homem de Deus, ele te convidaria para um motel? Não. Então você foi porque você quis. Posso te dar um conselho? A pessoa de Deus na sua vida, ela vai te levar para mais perto de Deus. Qualquer relacionamento que te afasta daquilo que Deus tem para a sua vida, não é. Isso é nítido. Mas a gente faz de conta, a gente faz de bobo, o quê? Não sei. E depois se faz de vítima. Pastor, eu falei agora, senta e sofre as consequências das tuas escolhas. Seja mulher agora para bater no peito e dizer onde tu errou. Porque aí é a transformação e mudança. Doído, não é? Mas é a verdade.
Deus está falando assim para você, para de escolher relacionamentos baseados nas tuas emoções, nas tuas carências, naquilo que você... E não só relacionamento homem e mulher, eu estou falando agora de relacionamentos de amizade. Às vezes tem amizades dentro da igreja que é quinta série. Se você for amiga da outra, a gente não se fala mais. Não basta eu não gostar da fulana, eu tenho que fazer que todo mundo não goste dela, isso é diabólico. Precisa se converter. Precisa se converter. Às vezes um ranço, eu tenho um ranço dela, é uma inveja. Às vezes um ranço é inveja. Uma inveja incubada. Em nome de Jesus, que aqui, aonde você está, não seja assim. Pode dar um conselho, seja a pessoa do bem. Na sua boca não tenha palavras má contra as outras pessoas. Seja uma pessoa do bem. Porque vai vir uma dizer assim, o que tu acha da ciclana? É o prato para você. Sabe o que você faz? Olha, eu não conheço ela. E mesmo que você conheça, pergunta para ela. Cuidado, para você não acabar se relacionando com as pessoas pelo que você vê. Deus falou para Samuel, Samuel, cuidado, não escolha segundo a aparência, escolha segundo aquilo que eu estou vendo. E aí vem o Davi, aquele menino rejeitado. Deus tem um amor pelos rejeitados, por aqueles que não têm cara de que são e são. É maravilhoso. Outro dia eu passei uma vergonha. Eu fui ministrar numa conferência e quem estava de motorista comigo, me levando, era um homem, já com cabelo branco, ele e a esposa. E ele perguntou, como é que foi o voo? Eu falei, foi bom. Esse voo foi bom. Tinha muita turbulência? Eu falei, não. Eu falei para ele, não. Mas também, eu falei, eu aprendi que turbulência não derruba avião. Eu comecei a explicar para ele sobre avião e turbulência. Fui ministrar, quando eu estou voltando, ele assim, pastor, eu que vou te levar no aeroporto de novo. Eu falei, tá. Eu vou por um outro caminho, porque eu conheço bem o caminho do aeroporto. Eu sou piloto de avião desde 94. A minha cara caiu no chão. Eu falei, estou te explicando de turbulência. E tu deixou, ele ria. Ele assim, eu queria ouvir a tua opinião. Ele não disse assim, ó. Eu sou o piloto sabe, uma pessoa humilde. Porque quem é não precisa provar que é. Ele é. Eu que fiquei com a cara caída aquele dia. E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus já é piloto desde 94 e você está dizendo para Deus como é que Ele... Entendeu? Existe uma unção nessa noite. Deus vai escolher os improváveis aqui nessa noite. Deus está chamando as suas Davis aqui nessa noite. Deus está te dando um fôlego novo. Tem uma unção nesse lugar. Existem transformações que o Senhor está startando hoje na sua vida. Eu tive tanta convicção quando eu entrei aqui. Deus falou comigo, é uma noite de destravar. É uma noite de ungir. É uma noite de separar. Você pode ficar de pé. O Senhor já está atrás de você, há muito tempo. Há muito tempo. Você tem passado dias que você sente que a sua vida está oscilando tanto com Deus. E você fala assim, Deus, eu não consigo me estabelecer num lugar na tua presença. Parece que horas eu estou lá em cima, horas eu não consigo. E Deus está falando, filha, eu vou ungir você nessa noite. A unção que quebra todo jugo. E eu quero orar com você. Eu quero chamar você que deseja. Essa unção tome a sua vida. Que Deus destrave você, que seja um novo tempo. Queria que você viesse aqui. Essa noite é especial para isso. Deus está levantando você. Isso. Aqui na frente, você não precisa se preocupar em quem está do seu lado. Se desvencilha agora da sua amiga. Desvencilha. É você e Deus. Desvencilha. Isso. Isso. É a resposta que você vai dar para Deus nessa noite. Isso. Enquanto você vem vindo, nós vamos cantar uma canção. Eis-me aqui.
Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Ele olhou você. E Deus está falando assim: ei, eu vou ungir você. Pai, em nome de Jesus, tem muitas mulheres que estão lamentando muito tempo aqui. Estão com medo de viver o novo. Estão com medo, Deus, de se levantar com uma nova perspectiva, uma nova atitude. Elas estão com medo de carregar a unção nova, Deus. Eu peço agora em nome de Jesus que todo medo, todo espírito de medo aqui agora, todo medo do amanhã, todo medo de não conseguir dar conta, todo medo das incapacidades, todo medo agora bate em retirada em nome de Jesus. Todo medo. A tua palavra diz que o amor é aquele que lança fora todo medo. Derrama o teu amor, Espírito Santo, nessa noite. Derrama o teu amor. Senhor, mulheres que estão aqui, Senhor, o Senhor já sinalizou renúncias, já sinalizou novilhos, o Senhor já sinalizou entregas. Dá coragem a elas, Pai, para te obedecer. Dá coragem a elas, Pai, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Esses dias que eu estive em Curitiba, Deus mostrou algo aqui. Muitos casamentos destruídos. Muitos casamentos por um fio. Muita frieza nos relacionamentos. Enquanto eu caminhava por Curitiba, era como que eu via isso. Muita destruição. E nessa noite aqui, tem uma unção de restauração de casamentos nessa noite. Há uma unção nessa noite de restauração. Restauração de vidas. Escute o que eu vou falar para você. Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Deus está restaurando você nessa noite. Restaurando a tua casa, a tua família, a tua vida. Em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito Santo. Mais, seja cheia da presença do Espírito Santo. Se renda a Ele, quebre o seu vaso. Quebre o vaso na presença dEle. Entregue tudo o que você tem para Ele. Entregue. Essa é uma noite de entrega. É uma noite que você rasga o coração e diz: Senhor, vem. Vem sobre a minha casa, sobre a minha vida. Os pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado. Por quê? A tua presença vale mais. Você pode dizer isso? Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Por quê? A tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Deixa eu entregar uma palavra para a pastora Vivi. Eu vim aqui hoje também para destravar algo na sua vida. Amém. Deus está liberando fontes das tuas entranhas. Fontes a jorrar. Você não precisa se preocupar no que você vai anotar, porque você vive. Está dentro de você. As fontes estão dentro de você.
Não tenha medo. Não tenha vergonha. Você tem sido como Gideão. Você tem debulhado trigo num lugar escondido. Deus está falando, filha, eu estou te enchendo de coragem. Eu estou te enchendo de força. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais. Eu estou tirando os teus limites. Eu estou ampliando. Eu estou ampliando. É dentro de você, de dentro para fora. Seja cheia de uma unção nova. Cheia de uma unção nova. Cheia de uma unção nova. Eu quero liberar essa palavra para as pastoras que estão aqui. Sejam cheias de uma unção nova. Líderes, mulheres que Deus levantou você para trabalhar com mulheres, para levantar outras mulheres, e você tem medo. Deus está falando, eu estou ungindo você nessa noite. Não tenha medo, não tenha medo. Fontes vão começar a jorrar do teu interior. Fontes vão começar a jorrar de dentro de você. Seja cheia, mas Espírito Santo, faz um derramar aqui nessa noite. Cheia, renova aquela, Senhor, que quantos anos que não sente a tua presença. Seja cheia, comece a falar em outras línguas. Seja batizada com o Espírito Santo. Seja cheia, transborde, transborde, transborde. Mais, cheia, mais da presença de Deus. O Espírito da profecia, assim como Miriam. Seja cheia. Você não está presa. Deus está abrindo a gaiola. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Ali a liberdade. Mais. Cheia. Deixa Deus usar você. Deixa as fontes fluírem do teu interior. Águas vão fluir do teu interior. Existem algumas mulheres aqui que você sempre achou que você não tinha nada para oferecer. E você sempre teve um sentimento de nunca pertencer a um lugar. Você estava no meio de pessoas, mas não se sentia parte delas. Por mais que isso te feriu, isso também te protegeu. E Deus está falando para você, eu estou ungindo quem você é nessa noite. Não o que você faz. Não é o que você faz que eu quero, é quem você é. O Senhor ungiu Davi. Davi não tinha feito nada especial. Ele ungiu quem Davi era. Há uma direção do Espírito para você a partir de hoje. Você vai entrar para dentro do teu quarto e vai pedir assim: Senhor, eu quero ser parecida contigo. Molda o meu coração à tua vontade. Molda o meu coração à tua vontade. Eu não me relaciono mais por carências. Eu quero olhar com os teus olhos. Senhor, eu quero amar os meus. Espírito Santo, a tua presença é tão real nessa noite, Deus. Mais, nós precisamos de ti. Oh, doce Espírito, vem. Nós te amamos, Espírito Santo. Tu és livre nesse lugar. Livre nesse lugar. Nós te adoramos. Nós quebramos o vaso aos teus pés. Só tu és digno. Oh! Espírito, vem, Santo Espírito.
Espírito vem. Há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Existe graça de Deus. O Senhor te ungiu com autoridade na palavra. Tu flui no louvor, mas o Senhor te ungiu com autoridade na palavra que está fluindo de dentro de você. Não tenha medo de fazer canções. O Senhor vai te dar direções e tu vai começar a construir canções. Talvez tu nem vai cantar elas, outras pessoas irão cantar. Mas Deus está te dando autoridade na palavra. Autoridade. Ele te autorizou. Há uma unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre quem você é, não sobre o que você faz. Deus está ungindo mulheres aqui, escute. Você se envergonha, mas Deus está falando assim: eu estou ungindo a tua voz. Eu estou ungindo você para esses dias. Algumas mulheres aqui serão ungidas na área da educação. Você é uma professora, você trabalha na área da educação. E Deus está falando assim: eu estou ungindo você com autoridade, ousadia, sabedoria, lá no ambiente educacional, na educação no Brasil. Algumas mulheres vão estar igual Esther, posicionadas em repartições públicas, para uma hora como essa. Você vai estar na área da saúde. Escute, Deus está levantando mulheres. Não é só no ambiente da eclésia, da igreja. Ele está levantando em todos os lugares. Ele está colocando uma Esther com um propósito. Tem adolescentes aqui que estudam ainda? Levante a sua mão. Crianças e adolescentes que estudam. Levanta a mão bem alto, isso. Sabe o que Deus está falando para vocês? Não se envergonhem de quem vocês são. Vocês vão ser talvez como Daniel na Babilônia, que vai decidir no seu coração não experimentar as mesas que muitos têm comido. Você que é menina, sabe o que você faz na hora do recreio? Uma vez por semana, leva a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no meio do recreio. Aí você diz assim: mas eles vão rir de mim. Lembra da reputação? Deixa eles rirem. Você vai viver a vontade de Deus. Daqui a pouco vai ter uma do seu lado, 3 do seu lado, 4 do seu lado. Daqui a pouco a tua escola está cheia da glória de Deus. E Deus está curando, salvando através da sua vida. Não se envergonhe. Aonde você está, não se envergonhe. Em nome de Jesus, pode orar pelas crianças e adolescentes. Levanta suas mãos. Muitos deles têm se cortado, sofrido ansiedade e depressão. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus estava indo curar a filha de Jairo, uma mulher estava sangrando, precisava ser curada no meio do caminho. Sabe o que eu acredito? Antes de as crianças serem curadas e tocadas, Deus precisa curar as mulheres. Nós somos pedagogas, médicas, psicólogas dos nossos filhos. Deus está falando: eu quero curar você no meio do caminho. Deixa eu tocar na sua boca, mulher, nas suas palavras. Deixa eu fazer a tua casa não mais um ambiente de guerra, não mais um ambiente de palavras ferinas que causam dor, mas um ambiente de cura. Quantas vezes você está frustrado, estressado e você desconta nos teus filhos? Talvez esse seja um bom dia, você chamar os seus filhos na sala e pedir perdão. E dizer: filho, perdoa a mãe. Filha, perdoa a mãe. Eu prometo, diante de Deus, ser uma mãe melhor para você. Não uma mãe perfeita, mas uma mãe melhor para você. Pai, nós oramos pelas crianças e pelos adolescentes aqui, Deus. Nós pedimos, Senhor Espírito Santo, coloca neles uma ousadia, uma força, uma coragem, para eles publicarem a fé, para eles serem quem Deus chamou. No meio dessa geração tem Esther, tem Daniel, homens e mulheres que não se dobraram ao sistema, identidades firmadas. Eles não se sentem rejeitados, porque eles sabem que são amados. Eles são protegidos pela tua glória. Nós como mulheres, nós nos comprometemos a guardar a infância, a guardar a adolescência, a ser um instrumento de cura na nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos. Aleluia. Tudo isso
é disponível no seu quarto, na sua casa. Eu não sou alguém especial, eu só sou alguém que se permitiu ser esmagada. Alguém que deixou ser esmagada pelo Senhor. Há uma doçura do Pai aqui. Tem muitas filhas amadas que nem sabem que são filhas. Deus ama você. O amor do Pai está sobre você. Hein? Não há lugar para rejeição. Isso. O Senhor está curando. O Senhor conhece teu histórico familiar, filha. E Ele está dizendo o quanto você é amada. Jesus está curando aí. Isso. Deixa o Espírito Santo fazer. Oh, Espírito Santo, fala para ela o quanto ela é amada por Ti, Pai. Quanto o Senhor sonhou com ela, Deus. Sido tão atacada, Pai. Espírito Santo de Deus, traz essa verdade sobre nós nessa noite, Deus. A verdade que somos Tuas. A verdade que somos Tuas. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele. Ele é digno. Ele é exaltado. Ele merece toda adoração, toda exaltação. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro além de Ti, Jesus. Aleluia. Tem quantas alunas do Casa de Isabel aqui? Quero conhecer você. Nós somos uma grande família. Há uns anos atrás, Deus me deu uma casa de mentoria, que é o Casa de Isabel, online. E nós estamos na 5ª turma. Quem está na 5ª turma aí? Quem é da primeira turma, gente? Gente! Quem é da 2ª? 3ª? 4ª? 5ª? Aí. E agora vai abrir a 6ª. Nós vamos abrir as portas em junho. Por que não é sempre aberto? O pessoal pergunta. Cada turma é guardada. Tem intercessores. Cada turma tem uma identidade. Eu sempre falo isso. E somos uma grande família. E eu queria fazer esse convite para você. Se você quiser participar do Casa de Isabel, mentoria online, entra no www.casadisabel.com.br. Coloque o nome lá numa listinha de espera. Que em junho vai abrir as portas da 6ª turma. Eu quero te ver lá, em nome de Jesus. Peço que vocês orem por mim, pela minha casa, pela minha família. Tem sido dias que eu tenho dito muitos nãos. Por isso que eu estar aqui hoje foi Deus. Eu tenho dito muitos nãos para as agendas. Deus falou para mim, as tuas primeiras discípulas são tuas filhas. Eu não posso negligenciar a minha casa para levantar mulheres pelo Brasil. Eu vou dar conta das minhas filhas. Então eu tenho dito muitos nãos, apesar de estar viajando pontualmente a alguns lugares. Mas eu preciso que vocês orem por mim sempre que lembrarem. Para Deus nos guardar, nos proteger, manter o nosso coração no lugar certo. Tem muitas propostas, muitas tentações. Mas eu quero ser obediente à voz de Deus sempre. Buscá-lo sempre. E eu vou deixar mais um convite. 15, 16 e 17 de setembro. Nós vamos estar na Conferência de Mulheres Abapai. Aonde vai ser ainda um mistério. Vai ser lá em Criciúma. Mas aonde lá em Criciúma vai ser um mistério. Deus, pois é, se depender de vocês vai ser no estádio, Jesus. Nós estamos orando e peço que vocês orem por isso também. Amém? Nós somos uma geração de mulheres, Deus tem levantado para essa hora e para esse tempo. Não se distraia. Não perca o seu propósito. Se você ainda tem áreas da sua vida que precisam ser restauradas, corra para esse lugar de restauração rapidamente. E se deixe ser transformada pelo Senhor. Mulheres do Sul, é a nossa vez. Deus abençoe vocês.